Presidente Michel Temer sanciona a Lei de Proteção de Dados Pessoais. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, alerta eleitores para notícias falsas nas redes sociais. E as novas regras para o financiamento de campanha nas eleições deste ano. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá. O presidente Michel Temer sancionou nesta terça-feira o projeto que prevê a proteção de dados pessoais administrados por empresas. Mas alguns artigos foram vetados pelo presidente. As novas regras começam a valer em 1 ano e meio. Esse prazo vai permitir que empresas e órgãos que coletam dados pessoais possam se adaptar. Pela nova lei, toda empresa que coletar e tratar um dado vai precisar do consentimento explícito do titular das informações. A autorização deve ser solicitada de forma clara, em cláusula específica e nunca de maneira genérica. E a permissão pode ser revogada a qualquer momento. O texto estabelece que o titular dos dados tem direito de modificar as informações incorretas e de ter acesso ao que foi compartilhado com entidades públicas e privadas. A lei proíbe o vazamento e a venda de dados. Se houver algum incidente de segurança que possa acarretar dano ao titular, a empresa é obrigada a comunicar à pessoa e ao órgão competente. A lei cria também um conceito de dados sensíveis, informações sobre raça, religião, opinião política, saúde e vida sexual terão maior nível de proteção. E as empresas estrangeiras que coletarem dados em território brasileiro também estão sujeitas às novas regras. Mas o presidente vetou a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, um órgão independente e que seria responsável pela fiscalização das normas. Michel Temer explicou que a criação desta autoridade é inconstitucional, porque apenas o Poder Executivo pode apresentar propostas para a criação de autarquias. Isso pode ser o real motivo, faz um certo sentido jurídico, mas de toda forma também sabemos que o país vive um momento de crise econômica e a criação de qualquer autarquia, de qualquer órgão de cunho nacional e público, ele tem gastos de manter toda essa estrutura. Fato é que, se porventura vier a se criar essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados por meio de medida provisória, essa suspeita que o real motivo fosse em razão de orçamento, para tanto, ela não existe. De fato, seria o entendimento de que o único motivo foi por questões formais. O presidente da República manteve a previsão de multas. Elas podem ser de 2% do faturamento da empresa até o valor de R$50 milhões por infração. Mas Temer vetou as penalidades de suspensão parcial ou total do funcionamento do banco de dados e do exercício da atividade de tratamento de dados por até 12 meses. Vetou ainda o artigo que proibia o exercício das atividades das empresas. É uma tendência mundial, grandes economias já contam com uma lei de proteção de dados e dentro dessa economia digital que é globalizada, você precisa ter um alinhamento, pelo menos, dos países quanto a determinadas questões ou os negócios digitais começam a se tornar inviáveis. Então, o Brasil entra aí para uma categoria de países que têm um ambiente legislativo um pouco mais seguro quanto ao tratamento dos dados pessoais. A comissão mista que analisa o fim do regime especial da indústria química aprovou nesta terça-feira parecer favorável à proposta. A medida provisória acaba com a isenção para empresas petroquímicas do pagamento de PIS/PASEP e da COFINS sobre a aquisição de etanol para a produção de polietileno. A MP é uma das 3 medidas editadas pelo Executivo com o objetivo de compensar o subsídio ao óleo diesel concedido para dar fim à greve dos caminhoneiros em maio. O texto segue agora para o plenário da Câmara dos Deputados. No último dia, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Fux pediu aos eleitores que evitem compartilhar nas redes sociais notícias que parecem duvidosas. Ele esteve no Senado para dar a aula inaugural do curso de pós-graduação do Instituto Legislativo Brasileiro.
Democracia, Direito Eleitoral e Poder Legislativo é o nome do curso oferecido pelo ILB, Instituto Legislativo Brasileiro, afirmando que é preciso combater as fake news, ou notícias falsas em português. Fux fez um apelo. Então, o que nós esperamos da sociedade em matéria de fake news? Nós esperamos que a sociedade, em primeiro lugar, antes de compartilhar, ela faça uma checagem profunda para acabar não elegendo uma pessoa que não vai representar os seus interesses no parlamento. Para o ministro, a liberdade de expressão não é carta de alforria para a prática de abusos e que as notícias falsas ameaçam o processo eleitoral. A verdadeira fake news é aquela notícia que causa um dano irreparável à candidatura alheia e de forma dolosa. Como, por exemplo, no outro dia, essa é uma notícia que o candidato propunha no seu programa a esterilização de todos os homens brasileiros, de todas as mulheres brasileiras, para resolver o problema da miséria no Brasil. Ele nunca falou isso. De acordo com Fux, as consequências para o candidato que divulgar notícias falsas vão além das multas. E temos, inclusive, algo que muitos ainda não se preocuparam, que é o artigo 222 do Código Eleitoral, que afirma que se uma campanha restar vitoriosa com base em fake news, essa candidatura pode ser anulada. Pela primeira vez nas eleições gerais, partidos e candidatos não poderão contar com a ajuda financeira de empresas privadas para realizarem campanha política. Com essa restrição, o valor disponível para cada legenda fica bem menor. Ao mesmo tempo, surgem novas possibilidades e regras para o financiamento nas eleições de 2018. Em 2015, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional qualquer doação da iniciativa privada para campanhas eleitorais. A proibição já estava em vigor em 2016, mas essa é a primeira vez que ela vale para as eleições gerais. Qual que é a grande ideia da proibição do financiamento empresarial? Se evitar que se forme um sistema de troca de favores entre empresas, o setor empresarial e a administração pública e parlamento. O financiamento de campanha passa, então, a ser misto, ou seja, tanto público quanto privado. As fontes virão do Fundo Especial, criado com recursos públicos no ano passado para este fim, e que conta atualmente com 1 bilhão e 700 milhões de reais a serem distribuídos entre os 35 partidos, levando em consideração critérios como registro no Tribunal Superior Eleitoral, representação na Câmara e quantidade de deputados e de senadores. Do fundo partidário, verba anual para manutenção das legendas que antes não podia ser usada para campanhas, por doações de pessoas físicas, desde que não ultrapassem 10% do rendimento bruto alcançado no ano anterior à eleição, por crowdfunding, também conhecido como vaquinha virtual, que é o financiamento coletivo, e ainda pelo autofinanciamento. O candidato pode usar dinheiro próprio para a sua campanha. Essa distribuição é desigual, ela é totalmente desigual. Então você vai ter candidato que vai ter muito dinheiro na campanha, não só porque ele vai receber uma parcela grande do fundo eleitoral, que é dinheiro público, como ele vai ter uma capacidade de arrecadação de contribuintes individuais ou dele próprio. A soma do fundo especial e do fundo partidário dá um total de 2,5 bilhões de reais de verbas públicas para uso dos partidos políticos nas eleições gerais de 2018, o que não agradou muita gente. Pelo caos que está o Brasil, né, eu acho um absurdo, né? Muito dinheiro, né? E por final não resulta em nada. Eles deviam investir esse dinheiro na saúde, na educação. Os limites para cada cargo são: presidente da República, 70 milhões de reais, governador, 2 milhões e 800 mil a 21 milhões de reais, senador, 2 milhões e meio de reais a 5 milhões e 600 mil reais, deputado federal, 2 milhões e meio de reais e deputado estadual e deputado distrital, 1 milhão de reais. As novidades, de forma geral, têm provocado polêmica e expectativa. Essa eleição é um grande teste.
nós vamos aprender muito e eu acho que vai ser inevitável que a partir do ano que vem tenha que haver uma mudança muito grande na legislação eleitoral, porque as falhas, os defeitos são tão grandes que não é possível que se queira continuar com eles por mais tempo. E ainda falando em eleições, nós vamos acompanhar uma entrevista com o cientista político e professor da Universidade de Brasília, Lúcio Renaud, sobre o comportamento do eleitor. Ele conversou com a jornalista Tânia Horman. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui nos nossos estúdios, né? Vamos conversar um pouco, então, sobre perspectivas para esse ambiente eleitoral para a presidência da República, um momento em que todo o país está voltado, né, para essa questão. O comportamento do eleitor. Como é que o senhor está vendo esse cenário político que nós estamos? É um momento histórico para o país? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Sem dúvida, essa é uma eleição histórica, uma eleição diferente de eleições anteriores, por diversos motivos. Eu vou elencar apenas alguns dos que me chamam mais atenção. É uma eleição em que nem PSDB e nem PT estão exercendo a presidência, não é? A última em que ocorreu isso foi em 1994. Apesar do PSDB ter uma participação no governo agora, como tinha antes, não é o cabeça, não é, do Estado, não exerce a presidência. Isso é um fato novo. É uma eleição posterior a um processo de impeachment que foi muito controverso e muito debatido e muito extenso no tempo e que deixou diversas sequelas, eu diria, tanto para os que saíram vitoriosos desse processo quanto os perdedores. Houve um acirramento, eu acho, de um clima que já vinha de intensa desentendimento e competição entre dois grupos da nossa política, e é uma eleição em que provavelmente não haverá um candidato à reeleição também. Digo isso porque outra marca dessa eleição é a indefinição, ainda, não é? Já às vésperas, não é, da nomeação dos candidatos, a indefinição de uma parcela relevante desses candidatos a presidente, da composição da chapa, não é? Os vices ainda não estão indicados para a maior parte, não é, das coligações e dos partidos, e as próprias coligações ainda estão em formação. Então, a consequência, uma consequência clara disso também, que aí não é tanto uma particularidade dessa eleição, mas ela está sendo mais acentuada nessa eleição, é o grau de indefinição ainda também do eleitor, de incerteza do eleitor acerca de que candidato vai votar nesse momento. Se a gente compara essas eleições com eleições anteriores, tudo bem que em 2014 também havia uma indefinição ainda muito grande. Ainda havia, sim, nesse período. E uma polarização. Época, né? Mas eleições anteriores, não. A essa altura, os eleitores já tinham uma noção muito mais clara de quem escolheriam como candidato. Não que não pudessem mudar de opinião no transcorrer da eleição. Ocorre também com muita frequência isso nas eleições brasileiras, né? Uma certa volatilidade da preferência eleitoral no transcurso da campanha. Contudo, essa campanha começa, assim, com níveis de indefinição do eleitor acerca dos candidatos bastante alto. Professor, e também nós vimos na última eleição presidencial um número grande de votos ou que foram anulados ou em branco ou eleitores que não compareceram às urnas. Nós tivemos uma reforma política que reduziu o tempo de campanha. Temos essa fragmentação que o senhor descreve, que mais do que caracterizar uma indecisão do eleitor é não saber ainda o que esperar. O que acontece com votos anulados ou em branco? É uma tendência a crescer diante desse cenário? Que outras consequências a redução do tempo de campanha traz para o eleitor brasileiro? Eu acho que é importante a gente pensar nessas mudanças institucionais que nós estamos experimentando agora pela primeira vez, não é? A redução do tempo de campanha é uma delas, que é bastante importante, mas também as regras de financiamento de campanha que mudaram significativamente para
essa eleição. Já foram utilizadas em eleições municipais, não é? Mas agora pela primeira vez nas eleições gerais. São mudanças bastante relevantes, com muitas consequências. Tanto para a classe política e os partidos que se organizam, quanto para os eleitores. Essa indefinição, não é, que a gente mencionou, ela está intimamente associada a essa mudança na regra institucional de redução do período de campanha. A intenção na redução do período de campanha, pelo menos a intenção manifesta, expressa, era de redução do custo, né, da campanha. Estava tudo dentro de uma retórica aí de moralização do funcionamento do nosso sistema político. Mas na prática ela tem outras consequências, né? Uma delas é aumentar em muito esse prazo de indefinição e tornar mais complexo o processo de negociação, porque como nós temos aí um prazo curto de campanha, você não pode cometer erros, né? Entrar na campanha com um erro cometido na composição da sua coalizão ou na escolha do seu vice, isso vai custar muito caro e há pouco tempo para correção de erros numa campanha muito curta. Então, o grau de pressão que se colocou sobre a própria classe política, eu acho que é algo que não foi antecipado pelos engenheiros, que é um problema grave sempre de toda reforma institucional, né? Aquelas consequências que a gente chama na ciência política de não antecipadas. Só experimentando para ver no que vai dar. E aí, certamente o grau de pressão sobre os políticos aumentou enormemente, porque numa campanha curta, qualquer erro pode ser fatal. E aí a composição dessa coligação eleitoral passa a ser um elemento extremamente importante, porque obviamente também traz para si outros recursos que agora são praticamente dominantes, que são os recursos públicos nessa campanha. Então, a coligação define muito a verba que você vai receber, não é, para fazer seus programas de televisão, para organizar a sua campanha, e o tempo de televisão, que já era algo que estava previsto antes, mas o acúmulo, não é, desses recursos públicos faz com que, por exemplo, a composição da chapa seja fundamental, não é, para a alocação desses recursos. Então, foi outra batalha que foi travada agora nesse período pré-campanha, muito intensa, e que eu tenho certeza que talvez os legisladores que aprovaram essa reforma não anteciparam. Uma outra consequência desse processo é que ele facilita, de alguma forma, a campanha para aqueles candidatos que já têm um nome reconhecido. Pouca renovação? Uma consequência pode ser essa. Pode ser essa, porque em campanhas mais curtas, isso também há muitos estudos que demonstram, é muito mais difícil de um candidato desconhecido se tornar conhecido. Então, se você acumula a esse problema a ausência de recursos, e a nossa regra agora de distribuição de recursos concentra os recursos, tanto financeiros do fundo, não é, eleitoral e do fundo partidário nos maiores partidos, quanto o tempo de televisão. Então, quando você concentra esses recursos e, ao lado disso, encurta o tempo, você favorece muito aqueles que já têm mandato, que já são conhecidos, podem ser personalidades de fora da política, nada impede, não é? Sim. Mas facilita muito que essas pessoas ganhem a atenção, não é, do eleitor, e torna muito mais difícil para aquele que não tem recursos e para aquele que não está eleito, ou aquela que não está eleita hoje, que é mais desconhecida do público, se tornar conhecida. Então, de fato, uma consequência que a gente pode antecipar desse processo é talvez uma baixa renovação. Professor, e voltando à questão do tempo de TV, esse tempo tão cobiçado para dar visibilidade às propostas dos candidatos, como é que fica o ambiente digital? Sem dúvida. Como é que ele interfere no trabalho do eleitor de escolha, né? Eu acho que essa talvez seja uma das perguntas mais interessantes desse processo eleitoral. Há muitas perguntas interessantes nesse processo eleitoral, mas essa é uma delas. Os partidos tradicionais no Brasil, os maiores partidos no Brasil, apostam muito nos recursos tradicionais de campanha, não é? Tempo de TV, então constrói-se coalizões eleitorais, inclusive para ampliação do tempo e do dinheiro, não é? Às vezes, coalizões que são muito heterogêneas, muito
diversas, não é? Ideologicamente, que torna difícil depois a construção de um programa por conta dessa ideia, não é? De que esses recursos são fundamentais para o sucesso eleitoral. Mas a gente tem que levar em consideração que essas novas mídias, elas têm um caráter muito democrático nelas, né? Sim. As pessoas participam muito ativamente. Alguns mecanismos, algumas mídias, elas são um pouco mais controláveis, né? Num ambiente fragmentado, as campanhas ficam muito personalizadas, né? E ficam muito voláteis para questões como de fake news. A gente viu nos Estados Unidos que fake news teve um preço na eleição presidencial, né? Sem dúvida. Essa situação do descontrole sobre a qualidade da informação, a veracidade da informação, ela se torna muito mais propensa, muito mais fácil de ocorrer em ambientes como esse que nós vamos encarar nessas próximas eleições, onde o próprio candidato não controla aquele processo. Então, você dá muita margem, sim, para a necessidade do eleitor ter mais uma preocupação no processo eleitoral, que é vou tentar identificar a notícia falsa da notícia verdadeira. Eu acho que já tem toda também uma estrutura que se monta, que se apresenta, no sentido de validar as informações que estarão circulando no processo eleitoral. O próprio Tribunal Superior Eleitoral tem medidas nesse sentido, mas eu tenho acompanhado também que as grandes emissoras de televisão, de rádio, estão pensando estratégias para confirmação de informações ou não. Mas certamente esse é outro elemento que nós vamos ter que ficar muito atentos nesse processo eleitoral e, como você bem lembrou, dada a nossa fragmentação partidária, não é? E uma significativa personalização do processo eleitoral, uma coisa anda de mãos dadas com a outra, fica né? Fácil, né? Quanto mais partidos você tem, mais esses partidos têm dificuldade de se diferenciar um do outro ideologicamente e por conta de suas agendas, e as diferenciações passam a ser pessoais. Né? Nós vivenciamos isso muito no Brasil. O Brasil é um dos países, ou é o país que tem o nível mais alto de fragmentação partidária, usando as medidas que a gente usa na ciência política para mensurar número efetivo de partidos, por exemplo. Somos campeões mundiais nisso. Né? O que inviabiliza em muito o presidencialismo, né? Dificulta enormemente. Dificulta enormemente, porque a construção de coalizões para se governar exige, não é, que vários partidos sejam incluídos nisso para que se alcance, não é, os valores, as quantidades necessárias de votos dentro do Congresso para aprovação de medidas legislativas, não é, de propostas de políticas públicas. Então, a gestão da coalizão ela fica comprometida ou ela é dificultada por um ambiente de tanta fragmentação partidária e baixa diferenciação ideológica entre os partidos, né? Que é muito típico, não é, do nosso sistema. Talvez o nosso sistema seja um caso exacerbado disso. Obviamente ocorre em outros países também essa necessidade de formação de coalizões para se governar, mas nós talvez vivenciamos um caso extremo. E aí afeta a eleição e afeta o período entre eleições, que é um período importante também de atuação do cidadão, né? A gente está aqui focado muito nesse período eleitoral, que é chave, né? O cidadão vota, então ele é um instrumento por natureza de decisão do cidadão no processo democrático, mas há outros momentos do processo democrático em que essa participação também fica afetada e eu diria até diminuída por conta da fragmentação e por conta do eleitor ter dificuldade de acompanhar mesmo o que o parlamentar, seu representante, faz no processo decisório do país. Exato, a atuação parlamentar, e até mesmo identificar o que é responsabilidade do executivo e o que é responsabilidade do parlamento. Entendi. Não é? Mas, professor, eu vou aproveitar, estamos já quase no fim da entrevista, mas queria saber do senhor, esse elemento novo, ou mais atuante nessas eleições, que é o ambiente digital, o que ele leva de herança da relação entre quem elegeu e o eleito no cumprimento do seu mandato, né?
acho que essas novas ferramentas, elas de comunicação, não é? São de tecnologia, mas de tecnologia de comunicação. E comunicação é a chave base para qualquer processo de representação política. Não existe representação política sem comunicação entre representado e representante. Essas novas tecnologias, eu acho que elas são muito interessantes porque elas podem estreitar ainda mais essa possibilidade do eleitor mediano, do cidadão que está lá na sua residência acompanhando um processo político se manifestar, ter voz, né? Que é algo difícil num sistema democrático, né? Como é que você dá voz, né, para grandes quantitativos de eleitores? E num país enorme. Num país enorme. Por isso que quando você vai olhar, por exemplo, os mecanismos tradicionais de participação, né, como uma audiência pública, que é absolutamente importante para o processo decisório, mas participa de audiência pública um público seleto. Sim. É o público mais interessado por aquela medida, não é, que tem preferências mais cristalizadas, mais sólidas e acaba aí tendo uma influência maior nesse processo decisório. Eu acho que as novas tecnologias já abrem margem, talvez, para uma participação da população mais ampla. E isso envolve desde o e-mail, não é, que já está em vigência e que já alterou significativamente, eu acho, os mecanismos de comunicação, até outros em que o próprio Senado utiliza como enquetes, em que as pessoas podem participar online, né, pesquisas que sondam com a população suas preferências sobre políticas. Então, eu acho que essas novas ferramentas de tecnologia e de comunicação, elas podem ter um papel muito relevante no estreitamento da relação entre representado e representante. Eu agradeço a sua presença aqui conosco, professor. É um prazer todo meu. Muito obrigado. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.